Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Irmãos, nós vamos continuar então nossa jornada pelo livro de Tiago, não é? Como vocês sabem, nós nos colocamos o desafio, não é, de refletir no livro de Tiago, do início dele até o final. Nós já concluímos o capítulo 1, já iniciamos o capítulo 2 e hoje nós vamos concluir o capítulo 2, tá? Você que perdeu alguma dessas mensagens ou não pôde estar conosco desde o início, eu quero incentivá-lo para que você procure o nosso canal no YouTube. Você pode colocar lá IEQ Paraíso ou Quadrangular Paraíso. Você também pode entrar pelo link do nosso Instagram e que você assista às mensagens. Você vai ser tremendamente abençoado. E tudo que nós vamos dizer aqui, né, até o final de Tiago, vai ganhar, obviamente, muito mais sentido. E também quero motivá-los a compartilhar a mensagem, tá? Abra sua Bíblia aí comigo, em Tiago, capítulo 2. Hoje nós vamos refletir do versículo 14 ao versículo 26, tá? Enquanto você abre, eu quero introduzir aqui o que Tiago quer conversar conosco, tá? Imagine uma pessoa que frequenta a igreja há muitos anos, tá? Essa pessoa conhece todas as músicas que a igreja canta, essa pessoa tem as respostas para muitas perguntas bíblicas. Essa pessoa ela faz suas orações antes da refeição, por exemplo. Ela aparece nos cultos, não é? Se alguém perguntar para essa pessoa se ela se considera uma pessoa cristã, ela vai dizer que sim, sem hesitar. Ela se considera uma pessoa cristã. Ela realmente acredita de todo o coração que ela é uma pessoa crente, não é? Mas essa pessoa nunca obedeceu Deus de uma forma que lhe custe alguma coisa. Nunca perdoou alguém que não merecia perdão. Essa pessoa nunca abriu mão daquilo que queria fazer para fazer aquilo que Deus pedia para ela fazer, não é? E ela simplesmente não percebe que, na prática da vida, ela simplesmente vive nas suas decisões, nas suas ações, como se Deus não existisse. E esse tipo de pessoa é exatamente o tipo de pessoa que Tiago vai lidar hoje no texto, tá? Não é alguém que está conscientemente se enganando, fingindo ser um cristão, mas alguém que está enganado a respeito do tipo de fé que tem, a respeito do que pensa do evangelho, não é? A pessoa pode ter uma linguagem espiritual, ela pode frequentar a igreja, mas por dentro ela tem uma fé morta. Isso é muito sério. É exatamente isso que nós vamos refletir um pouquinho hoje em Tiago. E eu vou começar lendo aqui o versículo 14, tá? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem.
Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos refletir nesses versículos. Você que trouxe a Bíblia, está com ela aberta, mantenha aberta, porque nós vamos voltar em alguns desses versículos. Vamos orar antes de iniciar, de fato? Senhor, fala conosco através da sua palavra, que nós possamos ser transformados, que o teu Espírito nos dê a capacidade de compreender completamente e claramente, Pai, aquilo que o Senhor quer falar a nossos corações esta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A fé morta fala, mas não ama. A fé morta fala, mas não ama. Tiago aqui, ele começa, igual ele começou o início do capítulo 2, com um questionamento, apresentando um problema. E é um questionamento forte. Ele diz assim, versículo 14, de que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé, se não a demonstra por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? É pesado, não é? Então, Tiago aqui, ele levanta este problema. Pessoas que dizem ter fé, mas na prática da vida, essa fé não é vista em ações, em obras. Não é? E perceba o detalhe que ele não diz a alguém que tem fé. Ele diz alguém que diz ter fé. Não é? Isso é importante. Tiago, ele está responsabilizando a própria pessoa pelo que ela fala. Né? Pelo que ela fala. Né? Então, aquilo que você diz tem peso. Aquilo que você diz tem peso. Não é uma palavra mágica, mas tem peso no que diz que você tem que ser responsável pelas suas palavras e coerente com aquilo que sai da sua boca. Não é? Então, o Tiago está responsabilizando a própria pessoa pela fé que ela afirma possuir. Não é a igreja que está falando isso, não é a liderança que está falando que você tem fé ou não tem fé, mas é você mesmo que diz, eu tenho fé. E Tiago, então, após apresentar esse problema, não é? Pessoas que dizem ter fé, mas não expressam essa fé, não é vista essa fé fisicamente, ou seja, com obras, com ações, não é? Ele vai trazer uma ilustração para começar a trabalhar essa ideia com mais clareza e começar a cavar, digamos assim, né, esse problema. Que é o versículo 15. Se um irmão ou irmã necessita de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Ele está falando, a tua fé serve do quê? Para que serve a sua fé, então? Esse é o questionamento dele. Tiago está colocando diante de nós aqui um irmão e uma irmã, um com frio e outro com fome. Né? E alguém olha para eles, vê a necessidade deles, entende a dor que eles estão passando, mas responde a isso somente com palavras. Vá em paz, né? Se aqueça, alimente-se. Né? Veja, essa pessoa não os tratou com grosseria. Usou até palavras bonitas, né? Com aparência espiritual. Vá em paz. Não é? Mas
A pessoa, né, o irmão continuou com frio, a irmã continuou com fome, e as necessidades, a dor continua aberta, continua doendo. E aí Tiago pergunta, a tua fé serve do quê? Não é? Em que isso ajuda? Tiago está mostrando, então, uma fé que sabe falar, mas não sabe amar. Uma fé que tem vocabulário espiritual, mas não tem ação espiritual. E é bom lembrar aqui, queridos, que o amor, ele, em grande parte, é uma decisão. Porque o amor que fica somente no campo das ideias ou da fala, não se prova ser um amor verdadeiro. Exemplo, você que é casado. Se o teu cônjuge fala que te ama, mas não faz nada para você, por você, você vai questionar esse tipo de amor. Porque quando nós amamos, nós somos motivados e desejamos fazer algo, servir o outro de alguma forma. Então é comum com as pessoas que você ama, você procurar agradá-las, você abrir mão muitas vezes da sua vontade para fazer a vontade daquela pessoa, não é? Você lembrar dessa pessoa e comprar algum presente, enfim. O amor que nós dizemos ter, ele se traduz em práticas. Então, como que nós sabemos que o nosso amor é real, que o cônjuge é real? Uma das formas é olhar esse sinal. O amor que diz ter, ele transborda em expressões práticas? Em ações? Caso não, se a pessoa fala que ama, mas não faz nada, olha, no mínimo nós vamos questionar se essa pessoa realmente nos ama de alguma forma, não é? Então, amar não é apenas sentimento, é uma decisão. Quem ama, age, faz parte do amor. Quem só fala e não age, não ama. Tá? Isso é muito atual. O que o Tiago está trazendo aqui, ele é muito atual. Tá? Às vezes alguém pode compartilhar uma dor profunda que está enfrentando na vida. E nós respondemos apenas com uma frase pronta, do tipo, fique em paz, Deus está cuidando. Mas ninguém se dispõe a se aproximar daquela pessoa e a caminhar junto com ela. Não é? Às vezes alguém está visivelmente desanimado, sozinho. Alguém está visivelmente ferido. E nós dizemos, não é? Deus vai cuidar da sua alma, Deus vai trazer conforto ao teu coração. Mas ninguém liga, ninguém manda uma mensagem. Ninguém, de fato, quer acompanhar aquela pessoa na sua dor, na sua caminhada ferida. Às vezes alguém está precisando de orientação, de uma presença, de uma correção amorosa, talvez. Ajuda prática mesmo. Uma conversa madura ou apenas uma conversa onde vai haver um desabafo, não é? Mas essa pessoa recebe apenas frases espirituais genéricas, como o famoso vou orar por você. É claro que orar é essencial, uma das maiores armas que nós temos, um dos meios de graça mais graciosos, assim por dizer, não é? A oração ela nunca deve ser diminuída, mas a pergunta é, além da oração, o que eu posso fazer por você? Porque é muito fácil se esconder através de eu vou orar por você. É muito fácil omitir a responsabilidade de ter uma ação dizendo eu vou orar por você. Mas a pergunta é, além da oração, o que mais eu posso fazer por você? Em todos esses casos que eu citei aqui, a linguagem ela é cristã, ela é uma linguagem espiritual. Mas Tiago olharia para essa pessoa e faria a mesma pergunta. Em que isso ajuda? O que a tua fé produz de verdade no mundo real? Percebe? Esse é o tipo de problema que Tiago está abordando, esse é o tipo de pessoa que Tiago está provocando. Tiago,
ele está cavando o problema. O que nós já vimos que é uma dinâmica dele. Ele sempre apresenta o problema e depois ele começa a se aprofundar nesse problema. Isso que ele está fazendo aqui e ele vai continuar fazendo. Porque o problema real é o nosso coração. Né? Nós já vimos várias vezes aqui no livro de Tiago. O nosso comportamento externo apenas revela a nossa fé ou falta de fé interna. Ou então a nossa maturidade ou imaturidade interna. Então é como se Tiago estivesse dizendo, olha, eu não tenho como ver seu coração. Eu não tenho como abrir seu coração e enxergar se lá dentro existe fé ou não. Eu não tenho como fazer isso. Então eu me guio pelos sinais externos. É como um médico, não é? Quando faz um exame clínico. O que é o exame clínico? Ele vai olhar para você. Ele vai ver os sinais. Ele vai ver os sinais externos. O médico ele não consegue ver tudo por dentro imediatamente, não é? Hoje nós temos aparelhos que permitem isso. Mas muitas vezes o primeiro exame ele é clínico, é o olhar, é os sinais. Não é? Aquilo que aparece para o lado de fora sempre revela o que está acontecendo do lado de dentro. Então veja, pela fruta nós sabemos qual é a árvore. Pela fruta nós sabemos sempre qual é a árvore, qual o estado dessa árvore. Não é? Por isso Tiago ele vai concluir no versículo 17. A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Está morta. Se você diz ter fé, mas essa fé não se traduz em expressões práticas, em boas obras, a sua fé não está fraca, simplesmente fraca, ela não está imatura ainda, ela está morta. Morta. Isso aqui é impactante, é muito forte. Não é? Mas é o que a palavra nos ensina. Não é? Se a tua fé não ganha forma de servir pessoas, você está se enganando a respeito do Evangelho. Você está se enganando a respeito do Evangelho. Não é? Uma fé que só existe em palavras, em ideia, mas nunca é vivida na prática, é a fé que Tiago está chamando de morta. A fé que Tiago está chamando de morta. Não é? Então, a fé morta, ela fala, mas ela não ama, ela não serve. Tá? E agora Tiago, ele vai continuar se aprofundando no problema, que a fé morta, ela crê, mas ela não se rende. Tiago acabou então de nos mostrar que uma fé sem ação é morta. Mas Tiago, ele como um bom orador, escritor, ele sabe que enquanto ele fala, as pessoas vão fazendo perguntas na sua cabeça. Então ele vai adiantando essas possíveis perguntas e respondendo elas. Então, né, uma pessoa pode estar se questionando, tudo bem, eu entendo, né? Eu não tenho obras, mas eu creio em Deus. Né? Eu creio que Ele existe. Eu creio que Jesus ressuscitou. Isso não importa, né? Isso não vale de nada? Tiago vai responder essa pergunta. E a resposta dele vai surpreender. Tá? Versículo 18. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obra. E Tiago fala, mostra-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. O que ele está fazendo aqui? Ó? Mostra a sua fé que não serve de nada no mundo. E eu vou mostrar através da minha obra, das minhas ações externas, que eu realmente tenho fé. 19. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Qual é a resposta direta dele? Até os demônios creem em Deus. Até os demônios sabem que Deus é real. Os demônios também creem que Ele é único e tremem diante disso.
Mas olhe para as obras dos demônios. Elas não demonstram obediência, não há entrega, não há submissão, não há espírito ali. Fé em Deus que não produz boas obras é morta. Somente fé sem boas obras é morta, não vale de nada. E os demônios estão aí para provar isso. Porque eles também têm fé, que Deus é único e que Deus é poderoso. Isso não serve de nada. Isso não serve de nada. A fé sempre tem que ser acompanhada de boas obras. De boas obras. Né? A pessoa diz que crê em Deus, mas acorda todo dia e vive como se Deus não existisse, fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. A pessoa diz que crê em Deus, mas quando a Bíblia fala alguma coisa que ela não gosta, ela ignora. Nós falamos semana passada sobre o buffet espiritual, né? Diz que crê em Deus, mas tem um pecado na vida que ela sabe que precisa largar, mas ela não luta contra aquilo. Simplesmente vive naquele pecado e está tudo bem. Não é? Diz que crê em Deus, mas não abre mão de nada por causa da sua fé. Não doa seu tempo, seus talentos, seus recursos. Não faz nada que lhe custe. Não é? Vive, né, uma fé confortável. Não é? Para essas pessoas, Tiago diz: crer que Deus existe não é suficiente. A fé viva não para na cabeça. Ela desce para a vida, muda comportamentos e produz obediência e rendição. E Tiago ele vai reafirmar essa verdade no versículo 24, onde ele diz: vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Não apenas pela fé. Então veja, o problema é que Tiago iniciou lá, ele está trabalhando aqui. Ele está cavando, não é? E respondendo possíveis perguntas das pessoas. E para mim, hoje em dia existe muito milindre, né? Você tem que pensar como fala com as pessoas, né? Agora imagina um pastor, a pessoa, mas pastor, eu creio em Deus, fala, mas o demônio também crê. E aí? A pessoa já vai sair da igreja, triste, o pastor foi grosso comigo, né? Mas é o que o Tiago está falando aqui. Não é? Ah, eu creio em Deus, eu creio que Ele vive, eu creio que Jesus ressuscitou, isso não vale de nada? Não, somente isso não. Porque os demônios vivem assim também. A fé verdadeira, ela é sempre acompanhada de boas obras. De boas obras. Agora nós podemos ir para o ponto 3. A fé viva, ela obedece, porque ela confia. Então Tiago apresentou o problema e nos deu respostas. Ele explicou. Agora ele quer mostrar tudo isso que ele explicou de forma prática, como isso como isso parece prático na vida, não é? Aparece na prática da vida. E para isso, Tiago ele vai convocar aqui duas testemunhas, que é Abraão e Raabe, que é o versículo 21. Não lembram que nosso antepassado, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. As ações tornaram a fé completa. Sua fé e suas ações atuaram juntas. Percebe? Tiago toda hora está reforçando essa verdade. Irmãos, Abraão, né? Ele só foi a pessoa que Deus escolheu para iniciar o seu povo. Então, Abraão é conhecido como o patriarca. Ele é uma figura extremamente importante biblicamente, né? Uma pessoa que foi central no plano de salvação de Cristo, uma referência, não é? De um homem espiritual. Não é?
E Tiago aqui está trazendo aquele momento onde ele teve que levar teus filhos em sacrifício. E Abraão, ele passou a vida toda esperando para ter um filho, não é? E porque ter um filho para eles, para Abraão, era bem dizer impossível. Então ele ficou a vida toda esperando por um milagre. E o filho veio, o filho chegou. E quando o filho chegou, Deus pediu que Abraão o sacrificasse. Olha a situação. Olha a situação. Abraão tinha conseguido tudo, digamos assim. Tudo que ele sonhava, que era um filho. E agora ele está numa situação que ele vai perder tudo. Tudo. Que é entregar o seu filho. Mas ele obedeceu. Não é? A fé de Abraão era real e a fé produzia uma entrega real. Não é? Antes de seguir, eu só quero trazer um pouco de paz ao coração de todos, né? Porque aqui ninguém vai ter que entregar seu filho para morrer, né? E para quem conhece a história de Abraão, o filho dele ficou vivo também. Né? Aquilo é algo que aconteceu com Abraão e nunca mais se repetiu em toda a Bíblia. Tá? Mas a respeito das entregas, o Evangelho sempre pede entrega. O Evangelho começa com você dizendo, eu entrego minha vida a Deus. Não é? Então o Evangelho, ele é uma entrega. Não é? Mas Deus sabe o ponto que você está da caminhada, da jornada cristã. Ele nunca nos pede uma entrega que Ele mesmo não sustente e te capacite para isso. A obediência que Deus nos chama a ter sempre vai vir acompanhada da força que Ele vai te dar. Tá bom? Então, fique em paz. Deus é um Deus que nos ama e que tem os melhores planos e propósitos para nossas vidas. Tá? Mas, ok, então primeiro ele trouxe Abraão. Abraão, um exemplo de fé. Por quê? Porque a sua fé foi completa nas suas ações. E aqui a ação que ele traz de exemplo, dentre de várias ações que Abraão teve na sua vida, foi Abraão ter obedecido Deus nesse pedido de entrega do seu filho. Seguindo, Tiago depois chama Raabe, muito menos conhecido do que Abraão, mas um outro exemplo de fé. Olha que coisa. Versículo 25, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Raabe não tem a história que Abraão tem biblicamente, não é? Raabe era uma prostituta e ela não fazia parte do povo de Deus. Não é? Pelo contrário, ela vivia numa cidade inimiga. Fazia parte do povo que era inimigo do povo de Deus. Mas em determinado momento ela creu em Deus. Ela creu que Deus era verdadeiro. E essa fé foi completa. Essa fé apareceu quando ela agiu. E a ação que Tiago traz aqui dela é que ela acolheu os espias israelitas e os fez fugir, sair para outro caminho, para que eles não fossem mortos. Então Raabe, ela colocou a própria vida dela em risco, porque se ela fosse pega, ela morreria como traidora. Ela morreria como traidora. Então veja, Abraão entrega seu filho, Raabe está entregando basicamente sua própria vida, arriscando sua própria vida. As histórias são completamente diferentes. Um é o patriarca, não é? O homem de fé, o amigo de Deus. Outro é uma mulher de passado quebrado, uma prostituta. Não é? Abraão era um judeu, fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento. A Raabe era uma inimiga do povo de Deus. Abraão teve uma vida inteira de fé. Raabe teve um momento na sua vida que ela teve uma virada de fé. Mas a maior parte da sua vida até aquele momento, zero fé. No entanto, os dois estão aqui lado a lado. Você vê? Só quero abrir um parênteses aqui. Ninguém é melhor que ninguém, não, meu Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. O patriarca está sendo colocado ao lado de uma prostituta que teve um ponto de virada na sua vida. Não é? Raabe mostra que a sua origem
seus pecados, o que você fez, quem você foi, não impedem você de ser transformado e viver uma fé verdadeira. Não impede. O seu passado não impede isso. O que você fez, o que deixou de fazer, em Cristo nova criatura somos. O velho homem morreu, agora tudo se fez novo. Raabe, ela mostra isso. E Abraão mostra que mesmo você que já caminha com Deus há anos e anos, há muito tempo, você não tem crédito diante de Deus para, Deus, dessa vez deixa eu desobedecer. Deixa eu desobedecer. Olha o tanto que eu já fiz. Não. Ninguém está dispensado de obedecer. Nem mesmo Abraão, que era o amigo de Deus. A fé continua produzindo entrega até o fim das nossas vidas. E essa entrega, irmãos, ela custa. Entrega custa. Amor custa. Costumo falar, você não quer sofrer? Não desenvolva amor por ninguém. Porque o amor ele vem acompanhado de um custo. Ele vem acompanhado de um custo. Servir pessoas sempre vem acompanhado de um custo. E a nossa fé, então, ela é uma fé baseada em amor. Significa que ela custa. Então, o Tiago nos apresenta aqui um cristianismo que ele é muito diferente do que muitos praticam, infelizmente. Do que muitos praticam. Aquele tipo de cristianismo que só existe quando é conveniente para aquela pessoa. Mas essa pessoa deixa de lado quando ele pesa, quando ele custa. É a pessoa que ela usa Deus como uma ferramenta, como um acessório. Se lembra da igreja, se lembra dos irmãos, se lembra de Deus, se lembra da oração, somente quando precisa, quando é do seu interesse. Agora, quando não é do seu interesse, ela ignora tudo. Quando o Evangelho pede a ação e as responsabilidades que pede, a entrega, essa pessoa ignora, deixa de lado. O Evangelho acaba se tornando apenas uma ferramenta, a igreja é um entretenimento. E Tiago aqui está nos apresentando um Evangelho totalmente diferente desse Evangelho que muitos têm vivido. E têm se enganado. Tem se enganado. Por isso que a Bíblia fala que no último dia muitas pessoas vão procurar Cristo, Deus. Falar, Deus, no seu nome, expulsamos demônios. Não os conheço. Eu não os conheço. Eu não os conheço. Tiago aqui está falando de uma fé que aparece nas decisões difíceis da vida. Onde aparentemente, se você obedecer a Deus, você está perdendo, mas você obedece. Porque você crê. E a fé produz boas obras. E a obediência é uma boa obra. Não é? É uma fé que aparece nas relações que exigem perdão. É difícil? É difícil. Tem gente que além de você não querer perdoar, você quer matar. Não é? Eu sei que vocês estão rindo porque vocês são muito santos, né? Vocês não passam por isso e tal. Infelizmente eu passo, irmãos. Às vezes eu sou tomado aí por uma raiva. Não é? Mas a fé deve aparecer nesses momentos, com perdão. Com perdão. A fé que aparece nos pecados, que exige abandono. Lutar contra o pecado. Abrir mão desse relacionamento, abrir mão desse local, abrir mão desses amigos, abrir mão desse caminho, abrir mão desse palavreado, abrir mão dessa forma de se vestir, abrir mão da aparência do mal. Uma fé verdadeira, ela se apresenta com ações. Doar seu tempo em boas causas, serviço, voluntariado. Isso custa, por quê? Porque exige tempo. Na generosidade. Abrir mão de recursos. Esse tipo de fé que Tiago está conclamando aqui, proclamando e trazendo à realidade. Uma fé que ela se apresenta com obras.
E pelas obras nós conhecemos a fé que a pessoa tem. É isso que o Tiago está dizendo, é isso que o Tiago está nos mostrando aqui. Afinal, irmãos, guarde isso. Um cristianismo que nunca custou nada, ele não vale de nada. Se a tua fé não custa nada, ela não vale nada. Ela não vale nada. E Tiago termina então com uma imagem simples, 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Um corpo morto, não é? Sem fôlego, sem espírito, ele tem aparência humana, ele tem rosto, ele tem um nome, ele tem forma, tem uma história, mas não tem vida. Do que adianta? Do que adianta? Assim também é uma fé sem obras. Tem uma aparência religiosa, uma aparência espiritual, tem uma linguagem cristã, né? Tem uma linguagem cristã. Aparece nos cultos, tem uma Bíblia, sabe cantar as músicas, tem conhecimento teológico no sentido de conseguir responder perguntas da Bíblia, mas se não há obras, Tiago diz, está morto. É o corpo morto. A fé viva obedece, não porque precisa, mas porque confia. Irmãos, a obediência sempre custa algo. Para nós fecharmos, Tiago, então, ele está nos chamando a fazer uma pergunta honesta. O que a minha fé tem produzido na minha vida e na vida de terceiros? O que a minha fé produz na minha vida e na vida de terceiros? Tem uma pergunta que eu já fiz aqui várias vezes, né, em provocação, e ela é muita verdade, porque eu faço essa pergunta para mim. Né? Se Deus me der aquilo que eu tenho pedido em oração, quem ganha? Só eu? Tipo, a minha fé só serve para mim, ela é interna. Né? Ou ela se expressa, abençoando não apenas minha vida, mas terceiros, com boas obras. Não é? Se hoje a palavra de Tiago, a Bíblia, revelou algum tipo de omissão no seu coração, uma frieza, uma fé que ficou apenas na boca, não é? Irmão, entenda Tiago como um chamado ao arrependimento, porque ainda há tempo, porque ainda dá tempo. Cristo não veio apenas para perdoar uma fé morta, ele veio para dar vida onde não há vida, para colocar abundância onde só há escassez, para transformar realidades. Como transformar a realidade de Raabe, aquela prostituta. Ela era inimiga de Deus, fazia parte de um povo inimigo de Deus, uma prostituta, ou seja, uma vida em pecado. Cristo a transformou de tal ponto que ela é usada como exemplo de fé. Na Bíblia, ela é um exemplo de fé. Não é? Não importa o quão longe você tenha ido, não importa quão morta é a sua fé, você nunca está tão distante de Deus que Ele não possa te alcançar. E você não tem uma fé tão morta que Deus não possa dar vida a ela. Não é? Então veja a história, a passagem de Tiago como um chamado ao arrependimento. Ainda há tempo, você pode ser transformado e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não é? Então, em última análise aqui, em conclusão, muito embora o que o Tiago diz para nós aqui é extremamente, obviamente, sério, mas é pesado, porque escancara muitas coisas, né? Muitas falsas ilusões que nós temos no coração, falsas crenças. Né? Muito embora, então, seja pesada, mas ela termina com esperança, de alguma forma. Né? Termina de esperança, porque para aqueles que se acharam dessa forma, ainda há tempo de se arrepender, de mudar, de fato confessarem seus pecados e serem transformados por Deus. E o que sintetiza tudo que nós vimos hoje é: a fé que não aparece na vida não é fé viva, é apenas discurso. Esta semana, faço uma pergunta honesta: o que a minha fé tem produzido na minha vida e na vida de quem está ao meu redor?